Meus queridos, um bom sábado, um bom domingo a vocês. Como é bom estarmos de volta para refletirmos juntinhos o Evangelho que a liturgia da nossa igreja nos propõe para este sexto domingo do tempo comum. O Evangelho é Lucas, capítulo 6, versículo 17, depois nós pulamos do 20 ao 26. E com a ajuda de Frei Alberto Madi, nós vamos fazer primeiramente uma reflexão do texto em si, depois eu faço uma atualização dele. Vamos lá então. Uma primeira constatação é que no livro do Deuteronômio, capítulo 15, versículo 4, diz assim: não haverá pobres no meio de ti. Esta é a vontade de Deus, que não haja pobre entre nós. E que encontrará sua realização no livro dos Atos dos Apóstolos, aquele que vem logo após os 4 evangelhos, onde o evangelista escreve que a primitiva comunidade cristã testemunhava com força a ressurreição de Cristo, porque nenhum membro daquela comunidade primitiva passava necessidade. Por esta razão, os pobres são considerados infelizes, pois é dever da comunidade cristã tirá-los da sua condição de pobreza. Jesus jamais proclamou os pobres como sendo bem-aventurados. Os pobres são infelizes. E é dever, repito, da comunidade cristã retirá-los da sua condição de indigência. E encontramos duas bem-aventuranças. Esse domingo nós vamos ver a de Lucas. A primeira bem-aventurança nós encontramos no Evangelho segundo Mateus, são 8, no versículo 5, de 1 a 12, onde Jesus se dirige àqueles que devem optar por entrar nessa condição. Por isso Jesus fala de pobres de espírito, se tratando da força interior que é necessária. Já no Evangelho de Lucas, que temos a segunda bem-aventurança, no capítulo 6, do versículo 17 em diante, ao contrário, a pobreza é uma condição que os discípulos já escolheram. Ser pobre foi uma escolha dos seguidores de Jesus. Portanto, Jesus nunca proclama bem-aventurados os pobres que a sociedade fez, fabricados pela sociedade injusta, mas aqueles que livre e voluntariamente entraram nessa condição de pobreza e não são abençoados porque são pobres, são abençoados pela resposta de Deus à escolha que eles fizeram de ter o mínimo necessário para ficar com o essencial que é Deus. Vamos então agora começar a leitura do texto em si. Vamos ler agora, e vai aparecer aí na sua telinha também o texto, capítulo 6, versículo 17 e depois 20 do Evangelho de Lucas, que diz assim: Jesus desceu com eles da montanha e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão do povo, de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Então ergueu o olhar para os seus discípulos e disse-lhes: bem-aventurados vós, os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Esse é o texto. Veja bem, escreveu o evangelista: vós que fizestes esta escolha, que deixastes tudo e o seguistes, sois abençoados, isto é, plenamente felizes. Essa não é uma condição estática, mas dinâmica, em andamento, porque o reino de Deus é de vocês. Isto é, Deus cuida de vocês, já que vocês deixaram tudo para cuidar da obra de Deus neste mundo. Vamos continuar agora a leitura do texto. Lucas, capítulo 6, sempre capítulo 6, versículo 21 apenas, que diz assim: bem-aventurados vós que agora passais fome, pois sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora estáis chorando, pois haveis de rir. Ora, Jesus veio para inaugurar o reino de Deus, uma sociedade alternativa, onde, em vez de acumular para si, se reparte generosamente pelos outros. E para quem faz isso, há a resposta de Deus, que cuida dele e de quaisquer elementos negativos dessa escolha. A necessidade e a perseguição são neutralizadas pela ação do Pai. Vamos continuar lendo o texto. Lucas, capítulo 6, versículos de 22 a 23 agora, que dizem assim esses dois versículos: bem-aventurados sereis quando vos odiarem, vos expulsarem e injuriarem, quando banirem o vosso nome
como coisa má, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois grande é a vossa recompensa no céu. Assim os pais deles faziam aos profetas. Esse é o texto. Afinal, qual é o motivo dessa perseguição? Que a bem-aventurança da pobreza torna a pessoa totalmente livre. Já começa por aí o motivo. Quem se faz pobre, quem se desapega do que não é essencial, é uma pessoa genuinamente livre. Jesus diz, por causa do Filho do Homem. O Filho do Homem é o homem que tem a condição divina, portanto, o homem totalmente livre. E a instituição, toda e qualquer instituição religiosa, diga-se de passagem, também política, detesta as pessoas livres e desencadeia a perseguição. Mas Jesus diz, não vos preocupeis porque Deus está do vosso lado. Entre os perseguidos e os perseguidores, Deus está sempre do lado dos perseguidos. É por isso que Jesus diz, alegrai-vos. E ele acrescenta, assim os pais deles faziam os profetas. Para Jesus, o papel do discípulo na comunidade cristã é o papel de ser profeta. Quem é o profeta? O profeta é aquele que torna visível o Deus invisível em sua própria existência, em sua própria vida. Aquele que, sobretudo em harmonia com Deus, amplia o horizonte da comunicação entre Deus e os homens. Vamos prosseguir, agora lendo Lucas 6, versículos de 24 a 25, que nos diz assim: Mas ai de vós ricos, pois já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora estáis fartos, pois passareis fome. Ai de vós que agora estáis rindo, pois ficareis de luto e chorareis. Esse é o texto. Então, depois de ter proclamado plenamente felizes aqueles que fizeram a escolha de compartilhar seus bens, porque é disso que se trata nesse texto do Evangelho, Jesus faz agora um lamento fúnebre sobre os ricos. Isso mesmo, um lamento fúnebre sobre os ricos. Esse ai, que muitas vezes é traduzido como um problema, não é uma ameaça e nem um palavrão de Jesus aos ricos. É uma expressão de compaixão. Esse ai refere-se à expressão hebraica roi, que era o lamento fúnebre, que era aquilo que se dizia quando se estava no velório de uma pessoa querida. Então Jesus aqui chora os ricos como se já estivessem mortos. Porque ao invés de compartilhar aquilo que eles possuem para com os outros, eles ficam acumulando para si. Não esqueçamos que é o evangelista Lucas que nos conta aquela famosa parábola do rico e do pobre Lázaro, no capítulo 16, de 19 a 31. O rico que vive só para si e é condenado, não porque maltratou os pobres, mas simplesmente porque os ignorou em sua existência. Aquele rico da parábola não estava nem aí para Lázaro sentado à porta da sua casa. Ele era indiferente e insensível à situação do pobre. Ora, aqui Jesus passa a chorar. Poderíamos até traduzir esse ai como, infelizmente, pena de vós que agora estáis fartos, vós que agora estáis rindo, isto é, vocês que causaram a fome, vocês que causaram o sofrimento, e Jesus chora por eles como gente já morta. No Evangelho, o ensinamento de Cristo é que se possui apenas o que se dá. Veja bem, esse é o grande ensinamento da Bíblia. Só é meu aquilo que eu consigo dar aos outros, senão não é meu. Porque o que retemos para nós, o que seguramos para nós, não é possuído, mas nos possui. Essas pessoas ricas acreditavam que possuíam bens. Na verdade, essas pessoas eram possuídas por esses bens. Adoravam Mamon, e Mamon, o lucro e a conveniência, os destruiu. Mamon, que aparece no Evangelho, era considerado o deus das riquezas entre o povo sírio. Os evangelhos também consideram Mamon como sendo o demônio das riquezas, né? E o demônio de uma maneira geral. Essa palavra vem do hebraico, né? E significa dinheiro. Então, se você adora o dinheiro acaba te possuindo.
Vamos então agora ao último versículo, que é Lucas capítulo 6, versículo 26, né? E diz assim esse texto que fecha o evangelho deste domingo. Ai de vós quando todos falarem bem de vós, pois assim os pais deles faziam aos falsos profetas. Ora, o critério de autenticidade do discípulo, do profeta, pode ser visto pela relação que o discípulo e o profeta têm com o sistema, ou seja, a organização da sociedade, aquilo que faz a sociedade funcionar. Se o sistema elogia você, lhe gratifica, lhe recompensa, vê-se logo que você é um falso profeta. Se, por outro lado, o sistema persegue você, fala mal de você, calunia você, significa que você está indo contra a corrente. Você está seguindo Jesus, mas só indo contra a corrente você encontrará a água sempre cristalina, sempre fresca. Não se esqueça disso. Bom, após essas ponderações que acabamos de ouvir de Alberto Maddi, eu faço agora algumas colocações pessoais. E eu começo com uma famosa frase de Mahatma Gandhi, que viveu de 1869 a 1948, foi um grande filósofo e político indiano. Ele ajudou, inclusive, na independência da Índia, o seu país. Dizia Mahatma Gandhi: odeio o privilégio e o monopólio. Para mim, tudo que não pode ser dividido com as multidões é tabu. Vamos então olhar de frente esse evangelho. Primeiramente, deve ficar bem claro que as bem-aventuranças, seja aquelas de Mateus, seja estas de Lucas, que provavelmente são as mais originais e antigas, foram pensadas e pronunciadas tendo como destinatários os discípulos de Jesus. Jesus fala para aqueles que se sentem vinculados, unidos a Ele, ao seu projeto de reino de Deus. Ele tem consciência de que apenas uma minoria está disposta a ser pobre por opção, por iniciativa, e não por consequência de uma situação social injusta. Jesus não é ingênuo, nem ressentido ou impotente diante do empobrecimento e da miséria de seus irmãos. Ele possui uma visão intensa da justiça de Deus. Justiça essa que não pode permitir o triunfo final da injustiça. Por isso, ele não amaldiçoa os ricos, nem requer a vingança divina para eles. O que Jesus faz é compadecer-se até o luto, isso mesmo, luto, daqueles que se deixam escravizar pelo dinheiro, pelas riquezas, pelos seus bens, mesmo que para isso tenham de explorar, expropriar e tomar sempre mais daqueles que já são pobres, já são humildes, já são pequenos. Jesus vai ao cerne da questão. Para ter sempre mais, para acumular sempre mais, o ser humano se desumaniza, esquece-se de seus semelhantes, torna-se indiferente, insensível ao que se passa na vida de seus irmãos e irmãs. Por isso, essas pessoas ricas já estão mortas para a vida autêntica, para a verdadeira felicidade, para o bem, para o reino de Deus. A partir disso, surge a proposta radical das bem-aventuranças que acabamos de ler em Lucas, que é fazer-se pobre, acontentar-se com o essencial, saber partilhar, saber se doar, viver na sobriedade de quem sabe que nada é seu, tudo é de todos, tudo é de Deus. No fundo, Jesus pede que seus autênticos discípulos sejam pessoas livres, que não se igualam ao pensamento predominante que há neste mundo. Não é por acaso que Jesus respondeu a Pedro, quando este lhe interrogou sobre a recompensa que teriam seus discípulos, aqueles que deixaram tudo pelo fato de o seguirem. A resposta de Jesus é muito reveladora. Ele diz assim: em verdade vos digo, ninguém que deixe casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, ficará sem receber 100 vezes mais, neste tempo agora, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições,
e no mundo futuro a vida eterna. Isso está em Marcos capítulo 10, versículos de 29 a 30. Que fique bem claro algo fundamental. Se no mundo chamado cristão há a desigualdade que sabemos e sofremos, é que não cremos no Evangelho. Como dizia-nos o saudoso profeta, bispo emérito da prelazia de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, na dúvida, fique ao lado dos pobres. Que você tenha um abençoado final de semana e que a meditação desse Santo Evangelho produza efeitos em você. E para isso vamos agora à oração final, essa oração que fecha esse nosso programa com chave de ouro. E essa oração é tirada do livro de Provérbios. E diz assim: 2 coisas eu te pedi, esperando que não as recuses antes de eu morrer. Afasta de mim vaidade e mentira, e não me des indigência nem riqueza, concedendo-me apenas minha porção de alimento. Isto para que, estando farto, eu não seja tentado a renegar-te e comece a dizer: quem é o Senhor? Ou, tendo caído na indigência, me ponha a roubar e profane o nome do meu Deus. Tenham todos um excelente final de semana e até a próxima semana, até o próximo programa, sábado e domingo que vem. Obrigado.